teremos então uma guerra entre consciência e natureza, entre o desejo de permanecer e a existência do fluxo. Essa guerra pode ser completamente fútil e frustrante, um círculo vicioso, porque é um conflito entre duas partes da mesma coisa. Necessariamente, acaba em pensamento e ação, em círculos que vão a lugar nenhum, cada vez mais rápido. Pois quando não conseguimos ver que nossa vida é mudança, nos colocamos contra nós mesmos e acabamos como o Ouroboros, a cobra confusa que tenta comer o próprio rabo. O Ouroboros é o símbolo perene de todos os ciclos viciosos, de todas as tentativas de partir o ser e fazer com que uma parte domine a outra. Por mais que lutemos, consertar nunca vai fazer com que a mudança seja compreensível. O único jeito de entender a mudança é mergulhar nela, mover-se com ela e entrar na dança. A religião, como a maioria de nós conhece, obviamente tenta entender a vida com fixidez, tenta dar sentido a esse mundo mutável ao relacioná-la com um Deus imutável, e definindo sua meta e seu propósito como uma vida imortal, em que o indivíduo se une com a natureza imutável da divindade. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso e que a luz perpétua os ilumine. Da mesma forma, tenta entender os rodopios da história ao relacioná-los com as leis fixas de Deus, cujo mundo dura para sempre. Arrumamos um problema para nós, mesmo ao misturar o inteligível com a ideia da fixidez. Achamos que é impossível entender a vida, a não ser que o fluxo de eventos possa caber, de algum jeito, em uma moldura de formas rígidas. Para ser significativa, a vida tem que ser compreensível em termos de leis e ideias fixas. E elas, por sua vez, devem corresponder a realidades externas e imutáveis por trás da cena cambiante. Mas se é isso que significa entender a vida, estamos nos dando a tarefa impossível de fixar o fluxo. Antes de descobrir se há um jeito melhor de entender nosso universo, devemos ver com clareza como essa confusão entre sentido e fixidez se deu. A raiz do problema é que desenvolvemos a capacidade de pensar de forma tão rápida e unilateral que esquecemos a relação adequada entre ideias e eventos, palavras e coisas. O pensamento consciente criou um mundo próprio, e quando esse mundo entra em conflito com o mundo real, temos a sensação de grande discordância entre eu, o pensador consciente, e a natureza. Esse desenvolvimento unilateral do ser humano não é exclusivo de intelectuais ou de gente cabeça, que são os exemplos extremos de uma tendência que afeta a nossa civilização por completo. O que esquecemos é que pensamos e palavras são convenções, e que é fatal levar convenções a sério demais. Convenções são conveniências sociais, como, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro acabou com as demais. Confundi-lo com... O dinheiro acabou com as inconveniências do escambo. Mas é absurdo levar o dinheiro a sério demais. Confundi-lo com riqueza de verdade. Porque não faz bem comer dinheiro nem vestir dinheiro como se fosse roupa. O dinheiro é mais ou menos estático, pois ouro, prata e papel moeda ou um saldo bancário podem sossegar por bastante tempo. Mas riqueza de verdade, como comida, é perecível. Dessa forma, uma comunidade pode possuir todo o ouro do mundo, mas se não cuidar da colheita, vai passar fome. Mais ou menos da mesma forma, os pensamentos, as ideias e as palavras são moedas das coisas reais. Não são as coisas. E, embora as representem, não correspondem nada a elas em vários aspectos. O mesmo que vale para a relação entre dinheiro e riqueza, vale para a relação entre pensamentos e coisas. Ideias e palavras são mais ou menos fixas, enquanto coisas reais mudam. É mais fácil dizer eu do que apontar para o próprio corpo e dizer quero. É mais fácil que tentar indicar um sentimento indefinido na boca e no estômago.
É mais conveniente dizer água do que levar um amigo até um poço e fazer gestos condizentes. Também é conveniente concordar com o uso das mesmas palavras para as mesmas coisas e manter essas palavras fixadas, apesar da constante mudança das coisas que indicamos. No começo, o poder das palavras deve ter parecido mágico e, de fato, os milagres urdidos pelo pensamento verbal justificam essa impressão. Que maravilha deve ter sido ficar longe das inconveniências da língua de sinais e chamar um amigo, simplesmente fazendo um barulho, o nome dele. Não espanta que nomes tenham sido considerados manifestações assombrosas de poder sobrenatural e que as pessoas identificassem o nome com a própria alma ou o usassem para invocar forças espirituais. Na verdade, o poder das palavras subiu à cabeça do ser humano em mais de uma maneira. Definir se tornou quase a mesma coisa que entender. Ainda mais importante, as palavras permitiram que o ser humano se definisse, rotulasse certas partes da sua experiência como eu. Talvez esse seja o significado da antiga intenção do nome com a alma, pois definir é isolar, tirar formas complexas do fluxo da vida e dizer, isso sou eu. Ao se nomear e se definir, o ser humano sente que tem uma identidade. Dessa forma, ele começa a se sentir como as palavras, separado e estático, como completo em relação ao mundo fluido e real da natureza. Com o sentimento de separação, começa o sentimento de conflito entre o ser humano, de um lado, e a natureza do outro. Linguagem e pensamento se envolvem no conflito. E a mágica que faz com que possa chamar alguém, nomeando, passa a ser aplicada ao universo. Esses poderes são nomeados, personificados e invocados na mitologia e na religião. Os processos naturais se tornam inteligíveis porque todos os processos regulares, como a rotação das estrelas e as estações do ano, podem ser encaixados em palavras e atributos à atividade dos deuses ou de Deus, a palavra eterna. Mais tarde, a ciência emprega o mesmo procedimento, estudando todo tipo de regularidade do universo, nomeando, classificando e fazendo uso disso de formas ainda mais miraculosas.